Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio. Mas alguns disseram: é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo os seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios. Se é por Beelzebu que eu expulso os demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas, se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou até vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas, quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura do qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo dispersa. Quando o espírito mau sai de um homem, fica vagando em lugares desertos, à procura de repouso. Não o encontrando, ele diz: vou voltar para minha casa de onde saí. Quando ele chega, encontra a casa varrida e arrumada. Então ele vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, instalam-se aí. No fim, esse homem fica em condição pior do que antes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Querido povo de Deus, filhos e filhas, neste santuário, no coração de Curitiba, onde nós, nas sextas-feiras, lembramos a misericórdia de Deus. E nós estamos pedindo que o Senhor da divina misericórdia, misericórdia esta que nos vem pelas 5 chagas de Jesus, ajude-nos a levantar. E levantados por Deus, auxiliados por Deus, o sigamos. Este tema nos faz lembrar muito de quantas vezes o Senhor fez prodígios e milagres. E nesse aspecto, lembrando do cego Bartimeu, levantou e seguiu Jesus, curado. Lembrar do bom samaritano, que se debruçou, curou as feridas, colocou sobre o lombo e levou para a hospedaria. Lembrar também como Maria Madalena, curada dos 7 demônios, e depois se tornou uma discípula fiel e amada do Senhor, ajudados a levantar e a seguir. Essa é a ação de Deus na nossa vida. É isso que o Senhor quer fazer.
nos estender a mão na queda, nos ajudar nos problemas, favorecer-nos nas graças. Como eu dizia ontem, no primeiro dia do cerco de Jericó, que o Senhor tende a nos ajudar na nossa vontade, fortalecer nossa vontade. E eu acredito muito nisso. Esta oração, esta graça, essa súplica que fazemos, é Deus numa vontade enfraquecida, numa disposição que às vezes nós não temos. O Senhor vem com uma graça sobrenatural, esse dedo de Deus, Criador do Evangelho de hoje, que toca. E a gente nem entende por quê, seja na nossa vida ou alguém, que de repente você fala assim: puxa, a pessoa mudou. Nossa, aconteceu algo que a pessoa começou a pensar diferente, começou a agir diferente, começou a buscar coisas que antes não buscava. Entende o que eu quero dizer? Esse dedo de Deus. E é isso que acontece, meus irmãos. Por isso, não esmoreça na oração. Mas eu rezo, padre, eu rezo, eu faço novena, eu rezo o terço, eu faço o possível, mas a pessoa não muda, mas a situação não muda. Calme, calma. Deus está preparado para a graça, mas a pessoa ainda não sentiu essa força que a faz levantar. E é aí que nós erramos, seja no nosso itinerário espiritual, seja na intenção que fazemos. No itinerário espiritual é bem isso. Às vezes a gente, como diz aquele texto de Tiago, quem não vive a palavra de Deus é como olhar no espelho, virar as costas e esquecer a feição. O que quer dizer? Às vezes somos nós que a gente se pergunta: mas puxa vida, por que eu não alço um voo maior? Por que eu não consigo deslanchar? Lembra de São Paulo? Paulo diz assim: eu sei o que quero, apesar de fazer o que não quero. É bem essa realidade que nós vivemos. Então, o tema desta novena, ela coloca exatamente o porquê da ação de Deus. Ajude-me a me levantar. Me levantar porque eu me frustro, me levantar porque eu não... Como é que eu estou vivendo isso, Senhor? Nessa altura da minha vida já devia ter superado. Ajude-me a levantar. Mas levantar para quê? Para voltar a cair? Levantar para quê? Para ficar parado? Levantar para quê? Para segui-lo. Esse é o discipulado. E hoje, o Evangelho nos coloca algo que Jesus não creio que esperava. Jesus teve muitas acusações, falsas acusações. Jesus, ele não só sofreu na cruz, a cruz foi o ápice da dor, a cruz foi o ápice da incompreensão, a cruz foi a crueldade humana. Mas na vida, aquilo que nosso Senhor disse: vocês, se o vosso mestre, com o vosso mestre foi assim, não pense que será diferente. Mas não creio que Jesus esperava ser chamado de endemoniado. É pesado. Quando olharam que ele expulsava um demônio,
E não compreendendo a ação de Jesus, disseram: ele faz pela força de Satanás. Caramba! Difícil, né? Um homem que só era bondade, misericórdia. Pois é, e foi isso que aconteceu. Você está expulsando pelo príncipe dos demônios, chamado Beelzebu. Jesus engole seco. Não mostra ira. Cala. Mas ele reflete. E ele mostra algo que é perceptível. Como pode o mal expulsar o mal? Não é lógico. E ele diz: como pode até no reino, qualquer reino dividido, sucumbe? Quando ele fala isso, ele está dizendo algo que nós compreendemos. Se uma empresa, vamos falar de questões econômicas para depois puxar para espiritual. Se uma empresa tiver funcionários trabalhando contra o interesse da empresa, vai para frente? Não vai. Há quebra. E não vai muito longe. Bom, isso a gente compreende. Mas numa igreja onde há um conflito pela inveja, lideranças brigando entre si, um falatório, aquilo que São Tiago falou hoje. Se você acha que você é uma pessoa religiosa, faça uma primeira pergunta: como vai sua língua? Não fui eu não, gente. É só pegar às 5 horas da tarde e à noite, você vai ver que é a leitura de hoje. Tiago que vai dizer: como vai sua língua fofoqueira, caluniadora? E se isso acontecer, você não é uma pessoa religiosa. Bom, voltemos ao Evangelho. Uma comunidade dividida se destrói. Uma família dividida não vai para frente. Mas não vai mesmo. Se os pais não se entendem entre si, entre os filhos que não se entendem, parentes que não se entendem, e brigam por tudo, porque quando entra a divisão, tudo é motivo de briga. Herança, terrível. Amor ou desamor é outro motivo de briga. De atenção, nossa, mas principalmente herança. Olha, eu estou para ver, ou coisinha terrível, por causa de dinheiro. Às vezes por causa de uma casinha velha, um puxadinho, uma meia água, se matam. Nunca vou esquecer, nos meus 26 anos de padre, uma vez benzendo um corpo, não era pandemia, eu na sala, madeira, casa de madeira, e eu benzendo lá, e eu comecei a falar mais alto, sabe por quê? Porque coitada da velha morta ali, estava quente, e os filhos brigando por causa dos dentes de ouro dela. Vocês dão risada, mas me aconteceu como padre. Eu tive que parar e falar: escuta, vocês que estão no quarto ali, não tem respeito com a sua mãe ainda não? Fato comigo. Um coração dividido não progride. Um coração dividido em paixões não progride. Então Jesus começa refletindo isso. Se Satanás está contra Satanás, não tem futuro. Mas Jesus depois progredindo, seguindo, eu conto essas coisas da minha vida, mas essas são coisas que aconteceram. E não é só antes não, acontece hoje, muito. Talvez não brigando por causa dos dentes de ouro, que ninguém mais tem dente de ouro, mas por outros ouros. Jesus dizendo: mas se é pelo dedo de Deus que eu estou expulsando o demônio, o reino dos céus está entre vós.
E Jesus é o dedo de Deus. Jesus é o dedo de Deus que tocou a humanidade. Existe na Capela Sistina, eu gosto muito de quadros. Gosto. Quadro de santo, gosto de quadro de natureza, natureza morte. A gente vai aprendendo o gosto, a gente não nasce. Gosto daqueles quadros antigos, não importa, me ajuda muito. E tem um quadro que eu ganhei, que me faz sempre lembrar, porque é aquele dedo de Deus tocando, é da Capela Sistina, é claro, uma réplica. Não tem nada de valioso na minha casa que vale a pena ser roubado, pelo amor de Deus. É mais valor afetivo para mim do que valoroso. O dedo de Deus tocando em Adão. Fiz até um retiro sobre isso. Mas o dedo de Deus é Jesus. Se Deus Pai tocou na criação, mais nos tocou Jesus na encarnação. Se o dedo do Pai, Criador, nos tocou na criação, fazer o homem à sua imagem e semelhança, quando Jesus encarnou, foi o grande toque de Deus. A própria encarnação de Deus é esse dedo de Deus presente no nosso meio. E aqui Jesus está dizendo, então onde eu estou, o mal não está. Onde eu entrar, eu afugento o mal, e sempre foi assim. Se é o dedo de Deus, o reino dos céus está entre vós. Lembremos de um outro fato, quando Jesus só desembarcou na região dos Gadarenos, ele desceu. Havia um homem que morava no cemitério, ninguém conseguia nem acorrentá-lo, ele quebrava as correntes, vivia como um louco. E só a presença de Jesus naquela terra, naquela areia, ele gritava: o que queres de nós, filhos de Deus? Por que nos atormenta antes da hora? A presença do Senhor rechaça o mal. Então, se há mal no mundo, se nós olhamos para o mundo e vemos que as coisas não estão de mal a pior, é porque falta a presença de Jesus. Se na nossas comunidades e dentro da igreja as coisas não estão bem, estão conflitivas, é porque está faltando a presença de Jesus. Se a nossa vida, as emoções estão, as paixões, nós estamos em conflito, porque esse conflito, você tem que medir o nível do conflito. Um conflito é sempre positivo, a crise é sempre crisol, lembra disso, casulo, é porque algo de bom vai nascer. Mas se o conflito está nos sugando as nossas energias, é porque está faltando Jesus dentro de nossa vida. Essa é a mensagem, uma das mensagens do Evangelho. O dedo de Deus, a presença de Jesus, o Verbo encarnado. E Jesus continua no Evangelho, dizendo algo também impressionante. Se um homem forte, robusto, com a sua armadura no seu tempo, está defendendo uma casa, e chega alguém mais forte do que ele prende, amarra. Então nos perguntemos, o que é que está me amarrando hoje? Veja, você vai pensar, eu sou forte. Você pode pensar, somos, graças a Deus, batizados, fortes pela graça do batismo, fortes pela intercessão de Nossa Senhora, fortes e fortalecidos na Eucaristia. Mas ao mesmo tempo podemos estar amarrados. Então pergunte-se, o que está te amarrando? Nossa, padre, o que está me amarrando é tão pouco. Não importa, mas está amarrando. O que é que está te amarrando?
O que é que está me amarrando? O que é que está tirando as nossas forças? Às vezes, não são coisas complicadas, mas o vírus da Covid, ele é pequeno, mas fez um estrago e faz um estrago danado. Não precisa ser grande coisa, não precisa ser uma coisa cabeluda. São as pequenas coisas, são nas pequenas pedras que nós tropeçamos, são nas pequenas as amarras que nos prendem. Então, cada um pergunte para si mesmo: o que está me amarrando? O que está me dominando? O que está impedindo os meus movimentos de seguir o Senhor? A minha busca de felicidade. Ontem na adoração é impressionante. Às vezes, não é que eu queira diferente, mas às vezes eu vou falar outras coisas. Mas ontem, incisivamente aparece esse tema: vícios, drogas, dependência química, pensamento suicida. É impressionante. A equipe fica aqui na sacristia, perdão, no sacrário, pegando as intenções, mas é um atrás do outro. Então essas amarras, nós, se não temos, não devemos permitir que venha, e se temos, temos que tirar. Por último, e termino, nosso Senhor ainda continua: cuidado, não basta deixar a casa limpa. Eu gosto muito dessa reflexão, e os santos perceberam muito isso. Não basta deixar a casa limpa, é preciso limpar a casa, arrumar a casa e preenchê-la. Porque ele fala que o demônio, você pode tirar, mas ele vai. A gente arruma a casa, limpa a casa, estamos falando do interior, mas deixa vazia, o que acontece? Ele vem e o estrago é maior. De novo, o dedo de Deus. Onde Jesus está, o mal não existe. Então, consequentemente, raciocínio, temos que ter preenchido dentro de nós, toda a nossa vida preenchida por Jesus. Como que a gente faz isso? Primeiro, se faz isso por vários aspectos. Pela palavra de Deus. Hoje no rádio, eu sempre digo, vou comparando, uma mulher dizia assim, se não me falha, de Minas Gerais, eu abraço Minas: padre, eu estou encantada com o Tiago, porque está me ajudando, e a palavra de Deus para mim é como uma chuva fina. Aí eu comentei, ela nem percebeu, mas ela está citando Isaías, que a palavra de Deus nos é lançada e não volta sem ter feito seu fruto. O que eu quero dizer? A palavra de Deus, conforme a gente vai lendo, vai entrando no nosso vocabulário, vai entrando não só no falar, mas no pensar. A palavra de Deus, ela vai sendo internalizada, e quando você sempre, sem citar capítulo tal, não precisa, ela vai tomando conta da nossa vida. Renilde de Belo Horizonte, isso mesmo. Do contrário é verdade, porque às vezes escapa em umas pessoas um palavrão, escapou porque estava no coração, escapou porque estava lá. Então, palavra de Deus. Segundo, oração, gente. A gente preenche o interior com oração.
E quanto mais reza, é algo impressionante, mais quer rezar. Terceiro, sacramento, a vida de igreja. Então que nós consigamos preencher e não viver um vazio. Não basta nosso interior estar limpo e arrumado, ele tem que estar cheio do dedo de Deus, tocado, encarnado, Jesus Cristo. Amém.